o final de semana foi uma extrema confusão para vários ex-jogadores do Botafogo. Você já ouviu falar da famosa maldição alvinegra? Eu acho que, junto com a lei do ex, são as únicas coisas são as coisas que mais funcionam no futebol brasileiro. Danilo Barcelos e Luiz Fernando se meteram em confusão e foram expulsos nos seus jogos. Além deles, Sassá, lembra do Sassá Cria aqui que estava no Curitiba? Então, ele estava no Curitiba, se envolveu em mais uma confusão extracampo e foi dispensado pelo clube. Além desses jogadores, o Yaya Touré, lembra do Yaya Touré? Desculpa te lembrar esse nome, eu sei que é terrível, causa até um certo refluxo lembrar desse nome, mas foi outro que se lamentou por aí numa entrevista que ele deu. Então foi além de ter sido um péssimo final de semana para o Botafogo, que perdeu o clássico contra o Vasco, foi um péssimo fim de semana para jogadores que passaram por aqui ou então que tiveram uma ligação como o Yaya Touré, e a gente vai comentar essas confusões aqui no nosso segundo vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. Antes de começar esse vídeo, eu só vou te pedir para você se inscrever no canal. 50% das pessoas que passam pelos vídeos do Resenha Alvinegra não são inscritos, então, por favor, dá essa moral pra gente, não custa nada você se inscrever, ativar o sininho das notificações, assim você todo dia vai receber conteúdo de Botafogo. Além disso, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esses vão ser os temas do vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Cara, se você frequenta as redes sociais por algum tempo, você já deve ter ouvido falar da famosa maldição alvinegra. Parece que todo jogador que vai bem aqui e sai daqui acaba não se destacando, acaba sempre tendo algum problema em outros clubes. Eu sempre achei isso uma palhaçada, mas às vezes isso funciona e esse final de semana é uma prova muito grande disso. Vamos começar falando sobre o Danilo Barcelos. Lembra do Danilo Barcelos? Eu sei que é ruim lembrar, acho que umas poucas notícias do ano foi que o Danilo Barcelos foi pro Fluminense. Melhor que ele ter saído do Botafogo, foi ele ainda ter ido para o Fluminense. É muito bom ver o Danilo Barcelos no time dos outros, principalmente num rival seu. O Danilo Barcelos teve uma péssima estreia diante lá do... O Fluminense jogou contra o Corinthians, apesar do Fluminense ter ganho do Corinthians, a estreia do Danilo Barcelos foi extremamente terrível. No seu primeiro jogo, ele foi expulso de uma forma completamente imbecil, eu diria. O Danilo Barcelos que chegou ali para substituir o Egídio, né? Se você acompanha futebol, você sabe que o Egídio é uma pessoa não muito grata por falar nisso. Que diretor de futebol é esse do Fluminense, hein? A gente reclama que a gente tem... na lateral tinha Guilherme Santos e Danilo Barcelos, agora o Fluminense tem Egídio e Danilo Barcelos, não tá fácil a vida do tricolor. Mas o Danilo Barcelos, o jogo resolvido, 40 e trala lá do segundo tempo, 2-0 Fluminense, o Corinthians não oferecendo nenhum tipo de resistência ao Fluminense, depois chegou até a fazer um gol ali de misericórdia, um gol de honra, foi 2-1 o jogo. Mas o Danilo Barcelos deu um carrinho criminoso no jogador do Corinthians, mas assim, um carrinho que aí não é nem questão de ruindade, sabe? É questão de burrice. Que assim, se você é um jogador ruim, pelo menos você tenha a consciência de não fazer uma merda maior do que aquela que você já irá fazer tecnicamente por não saber jogar futebol. Tipo, o jogo decidido, o Danilo Barcelos foi ali e deu um carrinho que... Eu vi um tweet do Pedro Certezas que é um grande botafoguense lá do Esporte Interativo, canal de solo, vocês devem conhecer. Ele falou uma coisa muito certa. Ele falou que ele não concordou com o cartão vermelho ao Danilo Barcelos. Para ele, aquilo ali devia ser um processo por um crime hediondo, porque foi uma completa imbecilidade. Então, o Danilo Barcelos foi o primeiro ex-alvinegro a se ferrar nesse fim de semana. O outro alvinegro que deixou a sua torcida muito puta foi Luiz Fernando. Luiz Fernando, que mais recentemente saiu do Botafogo, tem menos de um mês. Danilo Barcelos também, Danilo Barcelos saiu tem 1-2 semanas. Mas o Luiz Fernando entrou no segundo tempo, o Grêmio empatou em 1-1 com o Fortaleza, o jogo estava muito difícil, ele entrou ali, na verdade, no intervalo para tentar mudar o jogo, para tentar fazer com que o Grêmio vencesse, e com 2 amarelos burros, ele foi expulso. Primeiro a primeira ação do Luiz Fernando foi invadir a área ali num pênalti do Diego Souza. O juiz deu invasão do Luiz Fernando, deu o cartão amarelo para ele. E depois ele discutiu ali, brigou com o jogador do Fortaleza, tomou o segundo amarelo e foi expulso. E foi o segundo jogador
O caso mais emblemático dessa semana, mais chamou a atenção, nem tanto assim, porque já é esperado, quando você contrata o Sassá, você já espera que você tenha algum tipo de confusão no seu elenco. O Sassá, que agora joga no Curitiba, ele ainda pertence ao Cruzeiro, mas estava emprestado ao Curitiba. Inclusive, o Curitiba tem a dupla que levou o Botafogo à Libertadores em 2016, Neilton e Sassá. No ano de 2016, especificamente, foram extremamente importantes. O Sassá, se não me engano, foi um dos campeonatos, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele com o Neilton fizeram uma dupla excelente ali no ano de 2016, dentro do Botafogo. O Botafogo saiu da zona de rebaixamento, foi para a Libertadores do ano de 2017, o resto é história. O Curitiba contratou os dois esperando que obtivesse o mesmo sucesso, mas não foi bem assim. O Curitiba perdeu no sábado o clássico para o Atlético Paranaense, se eu não estou enganado, 1-0 para o Furacão. Obviamente o Curitiba, que já não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, perde o clássico. Perder clássico a gente sabe como é ruim, porque a gente perdeu no último domingo. Principalmente se é ruim aqui, imagina em Curitiba. Porque nas cidades onde você só tem 2 clubes, a rivalidade é muito maior. Uma rivalidade entre Grêmio e Inter, entre Curitiba e Atlético Paranaense, é muito maior do que uma de Botafogo e Flamengo, Botafogo e Vasco e Botafogo e Fluminense. Por quê? Porque a gente canaliza a nossa rivalidade para 3 clubes diferentes. Eles canalizam tudo que a gente sente distribuído para 3, eles sentem só para 1. Então você imagina o sentimento do Curitiba, ainda mais se a gente pegar os últimos anos do Curitiba e os últimos anos do Atlético, o quanto é ruim para eles perder para o Atlético Paranaense. E acabou o jogo, o Sassá se demonstrando muito incomodado com a derrota, extremamente triste e consciente do sentimento do torcedor. Ele decidiu ir para uma festa. Ele foi para uma festa com muita aglomeração, obviamente, rodeado de mulheres, numa casa lá, uma famosa, para você que é carioca, uma famosa resenha. E vários vídeos dessa resenha vazou, do Sassá super triste, lamentando a derrota, formando até um narguilé pós-derrota. Obviamente que isso tudo é uma ironia, tirando o fato que, de fato, ele estava fumando um narguilé, mas extremamente cagando para a derrota pro Atlético Paranaense. Ele estava lá festejando, estava tomando a sua cerveja, estava rindo, estava num pagode, enfim. Essas imagens, obviamente, vazaram, porque o jogador do futebol é burro, né? Tipo assim, tem um Sassá na sua festa. É óbvio que numa festa que tem 100 pessoas, alguém vai puxar um celular e vai filmar. O cara que não consegue ter essa noção em 2020, ele é burro. Então, essas imagens vazaram. Obviamente, a torcida do Curitiba quebrou o pau com ele nas redes sociais, se manifestou, todo o pessoal, torcida Coxa Branca, extremamente insatisfeito, extremamente pressionando os diretores. E aí o diretor de futebol do Curitiba, que é o Paulo Pelaipe, aquele mesmo que passou pelo Grêmio, passou pelo Flamengo até pouco tempo atrás, se não me engano, ano passado, ele estava no Flamengo ainda, ele já anunciou que é uma atitude inaceitável, que o Sassá não faz mais parte do elenco do Curitiba, e o Sassá, mais uma vez, por conta de indisciplina, sai do seu clube. Ele foi devolvido ao Cruzeiro, mas também não estava jogando absolutamente nada lá no Curitiba, já era reserva fazia um bom tempo, se eu não me engano, nas últimas 2 partidas ele chegou até a ter uma oportunidade ali no time titular, mas foi um jogador que não consegue jogar bem desde que saiu do Botafogo, saiu pela porta dos fundos do Botafogo, por conta de indisciplina também. Nós aqui sabemos do histórico do Sassá. Aqui no Botafogo ele teve vários casos, no Cruzeiro teve vários casos e agora no Atlético Mineiro. E, assim, é uma pena, né? Porque potencial ele tem. O Sassá focado, o Sassá comprometido, ele tem uma força física que na posição dele ajuda muito ele. Porque ele protege uma bola com a carcaça que ele tem de uma forma que ninguém tira dele. E tem uma força no chute, sabe se posicionar, então ele tem características para ser um grande jogador, mas tem a cabeça de um pato. Tem um cérebro de uma cegonha. É completamente totó da cabeça, completamente dodói. É uma pena. É um talento que o Brasil perde, o Botafogo perdeu, enfim. E o pessoal comemora, às vezes. Ele falou muita merda do Botafogo, ele é uma pessoa completamente não grata no estádio Newton Santos. Toda vez que ele for jogar contra o Botafogo no estádio Newton Santos, ele vai ser extremamente vaiado, extremamente xingado. E merecidamente, inclusive será por mim também, que sou torcedor como vocês. Obviamente a gente entende por tudo que ele fez com o Botafogo, por tudo que ele falou
do Botafogo, chamou até o Botafogo de time pequeno quando se apresenta lá no Cruzeiro, mas o Sassá jogar a sua carreira fora é ruim para o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo ainda detém uma porcentagem do Sassá. O Botafogo é o clube formador do Sassá, então toda vez que o Sassá for vendido, o Botafogo ganhará um dinheiro. O fato do Sassá cada vez estar mais desvalorizado quer dizer que é uma receita a menos para o Botafogo. O botafoguense, independente da vontade, do sentimento que ele tem por ele, o botafoguense que pensa o bem do clube, a gente tem que se foda, que o Sassá fizesse gol no Curitiba e metesse 3 no Atlético, decidisse o clássico, fosse vendido, sei lá, para algum time desses aí da Rússia, desses malucos que pagam 13 milhões de euros em qualquer jogador aqui do Brasil, e aí o Botafogo ganhava ali os seus 1 milhão, 2, 3 milhões de reais. Então, o Sassá ir bem é muito positivo pro Botafogo, porque o Botafogo pode lucrar cada vez que ele for vendido, mas, enfim, parece que o Sassá não está muito interessado nisso, parece que o Sassá quis tomar outro rumo na carreira dele, infelizmente é ruim para ele, principalmente, e ruim para o Botafogo, que perde um ativo importante no mercado. Agora nós vamos falar de Yaya Touré. O Yaya Touré parece que está arrependido de tudo aquilo que ele fez com o Botafogo nos últimos meses, porque ele deu uma entrevista muito interessante a um jornal lá da Europa nesses últimos dias, onde ele disse que ele sabe que só vai ter mais 1 ou 2 anos de carreira, pelo menos que o corpo dele vai permitir. Então, ele está desesperado atrás de um clube, ele pediu, pelo amor de Deus, alguém me contrata. Basicamente, a entrevista dele é o tempo inteiro assim, falando, meu tempo de carreira está acabando, pelo amor de Deus, me contrata, e se mostrando extremamente arrependido das sacanagens, essa é a palavra correta, que ele fez tanto com o Botafogo e depois com o Vasco, mas principalmente com o Botafogo. Ele fez isso com o Botafogo esperando que achasse algum outro mercado, que recebesse alguma outra proposta melhor do que a que os clubes aqui do Brasil tiveram feitas. Não conseguiu essas, não conseguiu mais nenhuma outra, e nas palavras dele, ele não aguenta mais ficar sem jogar, tá com saudade de um vestiário, tá com saudade da disputa, tá com saudade do futebol. Mas, irmão, eu acho é pouco. Depois de tudo que ele fez com o Botafogo, assim, mereceu completamente o momento que ele tá na carreira dele. Ele podia estar não só ajudando o Botafogo, que tem passado muitos problemas ali na posição exata ali onde joga o Yaya Touré, uma posição que hoje é carente no clube. Enfim, eu acho é pouco. Mereceu completamente. E, lógico, não desejo mal a ninguém, mas mereceu. As escolhas erradas que deixaram ele nesse momento da carreira sem clube há quase um ano foram 100% dele. Então, ele que lide com isso. E é isso, rapaziada. Esse foi aqui o nosso segundo vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, é só você entrar aqui no canal que você vai ver. E se você já assistiu, fica ligado que ainda vai ter um terceiro vídeo no dia de hoje. Então, muito obrigado vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Não se esquece de passar lá nas nossas redes sociais. Segue a gente em todos os lugares. É só você digitar Resenha Alvinegra Oficial, e também passa lá no nosso site resenhaalvinegra.com.br. Lá tem matérias sobre o Botafogo ao longo do dia. E é isso, até o nosso vídeo de mais tarde. Valeu!